E a primeira epístola de Timóteo foi escrita enquanto Paulo estava... Desculpa, primeiro eu não me apresentei, né? Às vezes acontece, às vezes dá esse títio na mente, né? Eu sou o Joelcio, já estou há 12 anos aqui na IBC, sou casado com a Elisângela já há 16 anos, esse ano nós vamos fazer 17 anos de casados, temos 2 lindas princesas, e louvado seja Deus porque toda a minha família está na casa do Senhor, mãe, pai, filhos, né? Enfim, todos juntos louvando e adorando ao Senhor. Mas como eu ia dizendo, a primeira epístola de Timóteo, ela foi escrita quando Paulo estava na Macedônia. Paulo estava em viagem para a Macedônia e então deixa Timóteo em Éfeso por causa de determinados mestres que estavam ensinando doutrinas erradas, doutrinas falsas para a igreja, estavam perturbando a igreja. Então Paulo vai à Macedônia e deixa lá na responsabilidade de Timóteo para cuidar daquela igreja. Está lá em 1 Timóteo 1,3, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanece em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem doutrinas falsas. E aí chegamos à segunda epístola de Timóteo, que essa é a última carta de Paulo. É a última carta antes da morte de Paulo, antes do martírio de Paulo. E ele escreve durante esse seu segundo aprisionamento em Roma, e Timóteo ainda estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. E essas cartas trazem muitas informações acerca desse jovem líder, desse jovem pastor chamado Timóteo. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Não é um ambiente fácil que Timóteo estava vivendo, a igreja estava vivendo pressões desses falsos mestres, a igreja estava vivendo pressões espirituais por causa desses falsos ensinamentos. Então não era uma situação fácil de lidar. E Timóteo era um jovem pastor, mas por ser jovem também não significa que era alguém sem conhecimento. Era um jovem realmente hábil na palavra, tinha bons testemunhos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo ele faz uma recordação de onde Timóteo havia herdado aquela fé e diz: eu percebo em você, Timóteo, que a mesma fé que teve na sua avó Lóide, que está na sua mãe, também está em você. E aí eu quero que você folheie um pouquinho a sua Bíblia, vá lá para o capítulo 3 da segunda epístola de Timóteo, vamos ler os versículos 14 ao 17. 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, Paulo aconselhando Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, ou seja, de que fostes ensinado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, preste bem atenção nisso, frise bem isso, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16, vamos ler todos juntos esse versículo 16, não sei se está aí podendo ser projetado, mas diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, e para a educação com qual propósito? Vamos ler o verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É interessante quando a gente percebe isso, porque Paulo ele chega a passar instruções, conselhos para Timóteo, mas ao mesmo tempo ele encoraja Timóteo a olhar para a sua trajetória, para olhar de onde está a origem do seu evangelho, para que ele possa então suportar aqueles momentos de adversidade que aquela igreja estava passando. Segundo a primeira e a segunda epístola de Timóteo, elas trazem informações que são úteis para que a gente possa conhecer qual foi o ambiente em que Timóteo foi desenvolvido, cresceu, né?
Então, segundo o livro de Atos, Timóteo era um jovem nativo da cidade de Listra, uma colônia romana na província da Galácia. Era filho de um casamento misto. Quantos aqui se identificam? Quantos fazem parte de um lar onde o pai é crente e a mãe não é, ou vice-versa? Quantos aqui? Muitos talvez, né? Alguns talvez. Mas esse era um ambiente familiar de Timóteo, um ambiente misto. O pai era grego, a mãe era judia, convertida. Você imagina agora a mãe querendo levar o filho para a igreja e de repente o pai, não, eu quero levar ele para o futebol. Você imagina aí agora a confusão, né, que Timóteo poderia viver dentro daquele lar. Mas sabemos pouco acerca do pai de Timóteo. Segundo alguns estudiosos, dizem que ele não era um homem convertido. Já a sua mãe e a sua avó Lloyd, segundo alguns estudiosos, foram frutos da primeira viagem missionária de Paulo. O primeiro contato que Paulo teve com aquela cidade, Lloyd e Eunice, elas são ali então convertidas através daquele trabalho missionário de Paulo. Está lá registrado nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos, onde Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia às cidades da Galácia, na Ásia Menor. E como eu disse para vocês, muitos jovens que estão se convertendo ao cristianismo, se encontram justamente dentro desses ambientes, um ambiente familiar misto, onde a mãe aderiu à fé e o pai não, ou o pai aderiu à fé e a mãe não, e vive nesses conflitos, às vezes, sobre princípios e valores do cristianismo, mas princípios e valores também contrários ao cristianismo. Lloyd era uma mulher de fé. Quando Paulo envia essa segunda carta a Timóteo, ele destaca essa característica marcante na vida de Timóteo, que teria sido herdado lá da sua avó, lá do início, né? Antes mesmo que Timóteo existisse, alguém já estava semeando a fé, e ela estava sendo semeada através da sua avó, Lloyd, e que passa de Lloyd para sua filha Eunice, e que agora estava presente no Timóteo, no filho de Eunice, neto de Lloyd. Aquela fé sem fingimento, uma fé sem aparências, né? Uma fé livre das amarras da religiosidade, a qual havia habitado lá no início, na avó de Timóteo, que era Lloyd. O que é interessante destacar aqui, é que esta fé não foi enterrada com o Lloyd. Ela não ficou num passado, ela foi transmitida, os valores daquela fé foi passada de geração em geração. Ela não ficou para trás. Percebemos aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, três gerações. Vó, filha e neto. Mas essas três gerações, elas não estão conectadas simplesmente pelos seus laços sanguíneos ou seus laços familiares. Mas o que conecta essas três gerações é a fé. Paulo, ele chega ao ponto de dizer: Timóteo, assim como você hoje demonstra, apresenta essa fé sem fingimento, isso já era reflexo lá atrás na sua vida, era reflexo da sua avó Lloyd, foi reflexo da sua mãe, e hoje essa mesma fé encontra-se em você. Então nós percebemos que essas três gerações, elas são conectadas, elas estão conectadas pela fé. E o que tem conectado você à sua próxima geração? O que tem conectado você aos seus filhos? O que tem conectado você às pessoas à sua volta? No caso de Timóteo, a mãe e a avó foram conectadas à vida desse jovem a partir da fé. Lloyd transmitiu para sua filha o melhor da sua herança, os valores da fé em Deus. Lloyd e Eunice entenderam o processo de discipulado que o Senhor havia dado ao povo de Israel. O pastor falando aqui, citando aqui Deuteronômio, mostrou a importância do pai vir, apresentar a criança ao Senhor, mas ao mesmo tempo diante de Deus ele também assume uma responsabilidade de conduzir aquela criança diante de Deus. Moisés, ao apresentar os mandamentos, os estatutos, os juízos do Senhor a Israel, disse a seguinte coisa, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o que é que tem isso a ver com a questão da formação
de Timóteo como líder, como discípulo de Jesus. Lloyd e Eunice entenderam que amar o Senhor de todo o seu coração não se resume a um relacionamento solitário com Deus, não se resume a um relacionamento sozinho com o Senhor, mas que esse amor deveria ser despejado através dos seus relacionamentos, ou seja, deveria ser despejado nas próximas gerações. E isso acontece quando Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, a mesma fé que eu percebi na tua avó, na tua mãe, hoje eu percebo também em você. Aquilo que estava plantado no coração de Lloyd, aquilo que estava plantado no coração de Eunice, é agora transbordado, é despejado sobre o jovem Timóteo, ou sobre a criança Timóteo, que se tornaria futuramente um grande líder, pastor da igreja de Éfeso. Elas entendem tanto isso que elas tomam a consciência de saber: isso deve ser iniciado no meu lar, na minha casa. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo falando a Timóteo, ele chega e diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quando nós olhamos para essas duas mulheres, Eunice e Lloyd, percebemos que elas entenderam que amar a Deus também era cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, e acima disso tudo, transmitir para eles a fé em Cristo, transmitir o Evangelho de Deus. Ela sabia que isso era essencial para a manutenção da família, do discípulo de Jesus. É necessário ter um bom fundamento para se permanecer em pé diante das adversidades da vida, diante das dúvidas, das incertezas. Entendendo isso, o coração de Lloyd e Eunice então é impulsionado, é direcionado por Deus, através do seu Espírito, a obedecerem à ordem do Senhor, a obedecerem à instrução de Deus que diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 7 é a continuação do texto. Mas Lloyd entende, Eunice entende que para ensinar Timóteo a amar ao Senhor, amar a Deus, é primeiro que elas aprendam a amar ao Senhor. É primeiro entender que elas precisam ser aquilo que Deus quer que elas sejam. É necessário primeiro permanecer em Deus, para depois ensinar. Existe um pensador, o Albert Schweitzer, que diz o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar aos outros, é o único. Albert Schweitzer. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única maneira. Os pais primeiro amam a Deus e depois transmitem ao filho a palavra de Deus. Eles têm um relacionamento com Deus e depois ensinam os seus filhos no caminhar, ensinam os seus filhos através do exemplo. E eu quero dizer aqui para você, mãe, eu quero dizer aqui para você, pai, ao olhar para essas duas mulheres, elas não deixaram, elas não terceirizaram a responsabilidade que Deus havia confiado a nelas, a vida de Timóteo. E eu quero dizer para você, não terceirize a responsabilidade, a confiança que o Senhor tem depositado sobre a sua vida, de transmitir aos seus filhos, à sua geração, a palavra do Senhor. Não terceirize isso para a igreja, não terceirize isso para uma instituição escolar, porque o Senhor nos ensina que o nosso lar é o primeiro ambiente educador cristão. É nele onde é forjado o discípulo de Jesus. Quando nos aproximamos da instituição religiosa, da igreja em si, nós recebemos ferramentas que colaboram para o nosso permanecer, mas elas não são responsáveis pelo nosso permanecer em Cristo. E é o ambiente que nos leva a essa construção, dessa educação, dessa consciência de estar com Deus, de permanecer em Cristo, ela inicia lá no lar. Então, meu irmão, não permita que o diabo roube de você o tempo que Deus está lhe disponibilizando para semear na sua família o Evangelho de Cristo. Aproveite cada momento que Deus tem dado com o seu filho. Seja exemplo para ele, seja exemplo para as próximas gerações. Seja ao redor da mesa ou numa brincadeira de criança, faça como se fosse para o Senhor. Faça como se fosse para Deus. Ensine o seu filho a permanecer ou a perceber
o amor de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar. Ensine o seu filho a perceber e amar a Deus nos ambientes familiares. Pois a palavra de Deus diz também, lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. O Senhor dá a mim e a você a responsabilidade de semear no coração das nossas próximas gerações a semente do Evangelho, para que num futuro próximo, aquela próxima geração não se desvie do caminho do Senhor, mas permaneça diante das adversidades. Que sejam gerações apaixonadas por Cristo, que sejam gerações onde o seu coração pulse o Evangelho de Deus. Mas isso está na minha e na sua responsabilidade. E isso não se inicia dentro da igreja, mas se inicia nas nossas casas. Se inicia dentro do meu lar, do seu lar, do nosso lar. Ao olharmos para Lloyd e Eunice, somos desafiados por essas mulheres, somos impulsionados por essas mulheres a obedecer a ordem do Senhor de ensina a criança o caminho em que deve andar. Tu a inculcarás, tu a ensinarás, tu semearás no coração dessa criança. Ao olhar para essas duas mulheres, somos desafiados a tomar a responsabilidade a qual Deus nos confiou e dizer: eu assumo o meu papel como pai, eu assumo o meu papel como mãe, de educar os meus filhos, de conduzir as minhas gerações ao altar, ao alvo que é Cristo Jesus. Não terceirize a responsabilidade que o Senhor tem confiado sobre as suas mãos. Não faça isso, querido. O prejuízo é grande. O prejuízo é muito grande. Nós podemos olhar pelas próprias caminhadas do povo de Israel no Antigo Testamento. Quando a gente observa altos e baixos de Israel. Quando Israel está com Deus, Deus está com ele. Mas quando Israel se afasta, vem também o juízo de Deus. E isso traz consequências. Parte daquela geração que saiu do Egito pereceu no meio do deserto, porque simplesmente se voltou o seu coração para as suas idolatrias e simplesmente virou as costas para o Senhor. Não faça isso com o que Deus está te chamando para fazer com a sua família, mas assuma o papel que o Senhor tem lhe dado, de conduzir as suas gerações ao altar do Senhor. Não terceirize isso. Lá em casa nós temos um hábito bem interessante. Alguns já até disseram assim para mim: cara, tu é muito ansioso, Josso, não sei porquê. Eu confesso que quando eu vim para cá estava suando frio, a respiração já estava mais ofegante, mas aí vem uns louvores desses, a quebranta, vai quebrando a gente e vai dizendo: não é você, Joelson, sou eu que vou conduzir, então se tranquiliza, eu que estou no controle. Nós precisamos entender que Deus também está no controle da história da nossa família, está no controle da história das nossas gerações. E lá em casa, então, nós temos um momento de oração juntos em família, eu, a minha esposa Elisângela e as nossas duas filhas, Heloísa e Esther. E o que é que nós fazemos nesse momento? Primeiro nós ensinamos a elas a importância de se orar, a importância de estar diante do Senhor, de construir um relacionamento com Deus. Ao orarmos, nós olhamos pelos futuros namorados e esposos das nossas filhas. Aí tem uma galera que chega para mim assim: cara, a menina tem 12 anos, a outra tem 6, tu está orando por namorado, por marido. Que loucura é essa? E eu vou dizer para você, isso é zelo diante de Deus pela minha futura geração. Eu não abro mão de estar diante do Senhor com meus filhos. Não abro. Não é a opinião do outro, não é o que o outro vai dizer ao meu respeito, que vou simplesmente abrir mão da responsabilidade que Deus tem confiado às minhas mãos. Eu vou zelar pela minha geração, porque é isso que Deus está dizendo para mim. Tu, Joelcio, inculcarás no coração das tuas filhas os meus ensinamentos, a minha palavra. Paulo percebe isso e diz para Timóteo: Timóteo, tudo que tem hoje no teu coração, tudo que está em ti, essa fé sem fingimento, sem amarras religiosas, isso não vem simplesmente de ti. Claro, a fé ela vem de Deus. Mas Deus nos dá a responsabilidade como pai de transmitir os valores dessa fé. E Paulo então chega para Timóteo e faz Timóteo fazer essa retrospectiva, olhar para trás e perceber a importância que o seu ambiente familiar teve para a posição em que ele se encontrava naquele momento. Paulo diz: Timóteo, a fé que eu vejo em você é a mesma fé que eu vi na tua avó, que eu vi na tua mãe, é a mesma fé que eu vi dentro da tua casa, no teu lar. Mesmo num ambiente misto, mesmo uma mãe convertida, um pai não convertido, mas a fé é algo que se destaca em você.
A fé é algo que se destaca no seu lar. Então, o que eu faço com minhas filhas para orar pelos futuros varões a qual irão assumi-las, isso é zelo pela minha descendência. Isso é assumir a minha responsabilidade diante de Deus pelo lar, pela família que Ele me permitiu constituir. E eu não abro mão disso. Também oramos pelas gerações que sairão dos ventres das nossas filhas. E aí chega alguns ainda dizem para mim, cara, tu está orando pelo esposo da tua filha, pelo namorado dela, tu ainda está orando pelos netos que nem chegaram. Cara, tu é muito ansioso. Tu está vivendo num futuro lá na frente. Eu não estou vivendo no futuro lá na frente. Eu estou vivendo o meu presente, a responsabilidade que Deus me deu de orar pela minha geração. Você tem orado pela sua? Você tem investido tempo do Evangelho, da palavra do Senhor com os teus filhos, com as próximas gerações? É necessário termos homens, pais e mães de joelhos dobrados. Os dias estão próximos. A vinda de Jesus está aí à porta. E o que você tem feito pela sua geração? Então nós temos orado pelos nossos netos. Senhor, que os filhos das nossas filhas sejam varões, sejam varoas, diante de Ti, mulheres de oração, homens de oração, mas que a minha geração possa ser firme nos Teus caminhos, Senhor. Diante disso, alguns irão interpretar, isso é ansiedade, Joels. E eu vou dizer para você, dessa maneira, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e isso inclui as minhas filhas e os filhos das minhas filhas. A minha família não é só o que eu tenho agora, mas pelo olhar da fé, a minha próxima geração. Isso faz parte da minha família, isso faz parte da minha responsabilidade que o Senhor confiou. Eu não preciso que a minha descendência futura chegue para que eu possa orar por ela. Deus está me dando tempo agora e eu preciso agir agora. Você precisa dobrar os seus joelhos hoje pelo seu filho. Você precisa dobrar os seus joelhos hoje pela geração dos seus filhos. O pastor Daphne Kirker, em seu livro Reconectando Gerações, ele diz que todos nós somos responsáveis pelas próximas gerações. De alguma forma ou de outra, eu e você somos responsáveis pela geração dos nossos filhos. Somos responsáveis pela geração dos filhos dos nossos filhos. Porque aquilo que você transmite ao seu filho, ele também irá reproduzir lá na frente. A parábola do semeador, a parábola, né, que fala da semeadura, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. O que você tem plantado no coração dos seus filhos? O que você tem plantado nas gerações do seu filho? O que você tem plantado para as suas futuras gerações? Quando Paulo escreve e olha Eunice e Lloyd, ele pega esse exemplo e diz, Timóteo, tudo que está hoje no seu coração é fruto de uma semeadura que iniciou com a sua avó lá atrás, que passou para a sua mãe e que agora chegou ao teu coração. O que você e eu temos feito para investir na fé das nossas próximas gerações? O que você tem feito, querido? O que você tem feito? Não, eu vou deixar aqui que os pastores preguem ao domingo e falem alguma coisa para os meus filhos. Não, eu vou terceirizar essa responsabilidade para a geração futura. Ela que se vire para educar o meu filho dentro do Evangelho. Meu irmão, não terceirize isso. A geração futura é uma ferramenta de apoio para você. Mas isso não tira a sua e a minha, a nossa responsabilidade de semear no coração das nossas gerações. É dessa maneira que o Senhor está falando para Paulo. A tua mãe, Paulo, a tua avó, não deixaram Timóteo de semear no teu coração. Elas entenderam a responsabilidade do discipulado que Deus apresentou lá atrás. Agora é a tua vez, Timóteo, como líder dessa igreja, semear no coração dos filhos espirituais que você tem. Agora faz parte de você, Timóteo, semear na sua família. As corridas de revezamento são obrigatoriamente divididas em 4 etapas, uma de 100 metros ou de 400 metros. E dentro dessa corrida de revezamento, cada equipe tem 4 atletas, 4 corredores. Cada um ocupa a sua raia dentro dessa pista de atletismo. Mas ao final do percurso existe uma área de 20 metros que é reservada para justamente quando o outro corredor está vindo, então o outro vem para passar o bastão.
Essa área de 20 metros, ela está reservada para que o corredor anterior passe o bastão para o próximo corredor e ele dê continuidade àquela corrida. Diferente de uma corrida, a vida não nos diz quantos dias ou distâncias iremos percorrer. A vida não diz para você que hoje é o seu último dia. A vida não diz quantos metros você ou quantos anos você ainda tem para percorrer. A vida não diz isso. Mas é certo uma coisa: chegará o momento em que iremos ter que passar o bastão para a nossa próxima geração. Chegará o momento que você vai ter que chegar para o seu filho e dizer: agora é com você, continue. E o seu filho vai chegar para o seu neto e vai dizer: passou o meu tempo, agora é com você. E esse bastão que nós temos nas mãos é justamente o Evangelho de Deus. Querido, nós precisamos passar nas mãos dos nossos filhos esse bastão, o Evangelho do Senhor, para que a nossa próxima geração permaneça no mesmo caminho em que eu e você estamos. É necessário passar esse bastão para que a nossa geração permaneça firme diante dos falsos ataques, com as falsas doutrinas. O mundo tem produzido muita coisa, muito entretenimento, que tem muitas vezes tirado o nosso foco da palavra do Senhor, que tem roubado muitas vezes o nosso tempo de oração com Deus. Agora chegou a vez de Eunice. A Lloyd passa para as mãos de Eunice o bastão, o Evangelho, os valores, princípios da fé em Cristo. E Eunice, agora é minha vez de passar, de educar, de levar adiante isso. Eunice é usada como instrumento de Deus para capacitar e fortalecer seu filho Timóteo através da fé. Agora é a vez de Eunice, filha de Lloyd, transmitir ao seu filho o seu legado. Qual é o legado que Eunice tem para transmitir para Timóteo? Poderia ser bens, poderia ser riqueza. Muitos já se preocupam. Não, o que é que eu vou deixar de herança para o meu filho? Uma casa? Não, uma conta bancária. Querido, você pode deixar tudo isso, mas se você não educar o seu filho como lidar com essas coisas, facilmente ele pode destruir tudo isso. Mas os princípios, os valores do Evangelho, quando semeados de forma digna, de forma responsável, esses valores, por mais que ele queira tirar do seu coração, não tira, porque criam raízes. É Deus que sustenta, não é você. Você apenas lança as sementes, mas quem rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Por isso é tão forte, por isso é marcante, por isso marca uma geração. Talvez você esteja pensando: eu não tenho memórias ou lembranças da minha infância com meu pai me ensinando o Evangelho. Talvez você diga: isso nunca fez parte da minha história. Isso nunca fez parte das páginas do livro da minha vida. Eu não nasci no lar cristão. Essa fé não faz parte da minha vida. Como eu posso transmitir algo que eu não vivi lá atrás? Sou um novo convertido. Glória a Deus, meu amado. Louvado seja o Senhor, porque agora você tem algo a ser transmitido. Agora você tem algo a compartilhar com a próxima geração. Porque a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz: e se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fazem novas. Meu irmão, quando você olhar para o seu passado e dizer: eu não tenho nada para compartilhar, essa fé não fez parte de mim, mas se você hoje está em Cristo, Deus transformou e está gerando em você coisas novas para serem compartilhadas. O seu passado talvez não fale, mas agora o seu momento atual com Deus tem muito a falar. Compartilhe, transmite, ensine aquilo que o Senhor tem feito através de você. Você tem muito que compartilhar da fé. Deus está gerando em você coisas novas. Compartilhe com seus filhos aquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo na sua vida. Assim você semeará Cristo no coração do seu filho. O mundo tem gerado muito entretenimento para os nossos filhos. Videogame, YouTuber, WhatsApp, Telegram, TikTok. Às vezes a gente está lá no nosso momento, escutando louvor, e o nosso filho está lá no quarto no TikTok, sozinho. E você achando que porque colocou o som no último volume, você está ensinando algo ao seu filho. Na verdade, ele está trancafiado numa prisão, sendo ensinado pelo TikTok. O TikTok passando valores para o teu filho. Aonde está você? Na cozinha? Na sala? Na frente da televisão? Aonde está você?
O Senhor chama a mim e a você para assumirmos a responsabilidade de cuidar das nossas próximas gerações. Eunice e Lloyd passa esse exemplo para mim e para você. Quando olhamos para Timóteo, o líder que ele é, o discípulo de Jesus que ele é, apesar das suas fragilidades, das suas limitações, mas quando olhamos esse homem forte, diante das adversidades, nós percebemos uma formação que nasce no lar. A formação de um líder ou de um bom discípulo de Jesus inicia justamente no ambiente familiar. No caso de Timóteo, através da sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. O ambiente familiar deve promover os recursos necessários para o nascimento e o desenvolvimento do discípulo de Jesus. Muitas vezes a gente fica perguntando, o que é que a igreja vai fazer para o meu filho? Qual é a nova programação que a igreja vai fazer para me equipar como o discípulo de Jesus? Querido, você já tem um principal instrumento nas suas mãos, a palavra do Senhor. Essa palavra vai te equipar, ela vai te capacitar para se tornar um discípulo digno do Evangelho. Agora é necessário você assumir a sua responsabilidade de se encontrar com o Senhor diariamente. Lembra do mapa? Lloyd e Eunice diariamente com Timóteo, exercitando um mapa. Começa com Lloyd. Eunice, o que Deus está te dizendo? Eunice, o que você vai fazer a respeito? E Eunice vai criando aquele ambiente e Lloyd vai transmitindo diariamente, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Até um dia que chega a vez de Eunice e diz, agora é necessário eu passar esse método para o meu filho. É necessário agora eu sentar com o meu filho e dizer para ele, o que Deus está te dizendo? O que você vai fazer a respeito? Mas eu só posso fazer essa pergunta à medida que eu apresento a palavra do Senhor. Porque sem ouvir, sem conhecer, como eu posso responder a essas duas perguntas? Lloyd e Eunice entendem exatamente isso e assumem o papel de transmitir geração após geração os ensinamentos do Senhor. O ambiente familiar deve então promover esses recursos, deve promover essas ferramentas para o desenvolvimento do discípulo de Jesus. A criança dentro do seu lar familiar, desde cedo, deve experimentar os valores do Evangelho. Tem alguns pais, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou ler isso não, porque a minha filha não entende, eu vou deixar ela crescer um pouquinho mais, e a gente vai procrastinando, vai adiando a nossa responsabilidade, e chega um momento que o nosso filho adquire uma determinada consciência, que quando a gente chama para a mesa e quer falar dos valores do Evangelho, ele, isso aí para mim é estranho. E por que é estranho? Aí temos que ter a coragem de fazer a pergunta para nós mesmos, aonde eu estive quando meu filho era criança? Aonde eu estava quando ele estava crescendo, quando ele estava sendo desenvolvido? Talvez na frente de uma televisão, talvez no WhatsApp, talvez na internet, talvez olhando vídeos no YouTube. Eu não sei onde você estava, eu sei aonde eu estava. E aonde eu estava era onde o Senhor me queria. E isso não é porque eu sou bonzinho, porque eu quero não. Porque se for pela minha vontade, meu irmão, eu prefiro esticar minhas pernas diante do sofá e ficar assistindo Netflix, Video Prime, ou Prime Video, né? Essa é a minha vontade, de sentar, de relaxar, depois de um dia enfadante, cansativo de trabalho. Essa é a minha vontade, mas a palavra de Deus diz, levanta, você tem 2 gerações para cuidar, levanta, eu te chamei para cuidar dessas 2 gerações, isso é herança minha, cuide deles. Os nossos filhos não são nossos, mas é do Senhor, cuide da herança que o Senhor tem lhe dado, cuide. Lloyd e Eunice nos passa esse senso de responsabilidade. Eu me lembro, quando eu era criança, eu nasci aqui em Fortaleza, meu pai era gerente do Banco Itaú, então nós vivíamos viajando por alguns estados aí afora. E morei um tempo em São Luís do Maranhão. Eu acho que foi a melhor fase da minha vida, meu pai e minha mãe na igreja e tudo mais. Chegou um tempo aí na minha história aí que meus pais se desviaram do caminho. Mas mesmo os meus pais se desviando desse caminho, teve uma coisa muito boa que eles fizeram. Eles plantaram a semente do Evangelho no meu coração e no coração da minha irmã. Mesmo diante de toda essa diversidade que nós vivemos dentro do nosso lar, com o desvio dos nossos pais, nós permanecemos dentro da igreja, permanecemos na presença do Senhor. E isso tem conduzido hoje, toda a minha família está ali atrás, ó. Toda a minha família, minha mãe, meu padrasto, minha irmã, minha esposa, minhas filhas, todas estão ali.
porque a semente do evangelho foi propagada, o bastão foi passado, e isso foi dando substância, foi dando fundamento a cada geração que nascia. E isso me lembra muito algumas atitudes da minha mãe. Quando ela ia me colocar para dormir, ela começava a contar aquelas histórias da Bíblia. Rei Davi, Sansão, Abraão, José e tantas outras histórias. E eu ia sendo embalado ali na rede, naquele balanço bom de cearense, né? Naquela redezinha boa, aquele ventinho bom, gostoso. Mas as histórias, as palavras da palavra de Deus iam ecoando no meu ouvido. A minha mãe ia transmitindo através dessas histórias o poder de um Deus capaz de mudar a história do homem. Um Deus de milagre, um Deus capaz de abrir um mar vermelho. Nossa, cada história, que aí como criança a gente vai viajando. E aquilo vai sendo semeado nos nossos corações. Mas diante disso tudo, uma coisa nunca me saiu dos meus ouvidos. Uma vez, quando a minha mãe chegou para mim e disse assim: a minha mãe, isso é a minha mãe falando para mim, tá? A minha mãe, a sua avó, meu filho, quando eu era pequena, me contava essas histórias e me cantava esses cânticos. Olha que coisa maravilhosa. A minha avó não era Lloyd, mas era Maria Façanha. E a dona Maria Façanha estava lá com a minha mãe, na infância, contando histórias e embalando ela através dos cânticos espirituais. Coisa que depois, anos depois, na segunda geração, estava lá a minha mãe me embalando, contando as histórias e cantando aqueles cânticos. Meu irmão, semeie no coração do seu filho, para que a sua geração não venha a sofrer ou a experimentar o juízo de Deus, mas que ela possa experimentar as bênçãos desse Deus. Não pense que seu esforço não está valendo a pena. Contemple através dos olhos da fé o cuidado que Deus está tendo sobre a sua geração, sobre as gerações futuras. Através da minha avó, o evangelho foi semeado no coração da minha mãe, e dessa maneira foi transmitido ao meu, através do exemplo da minha mãe. A minha mãe me deu muitos exemplos de vida. Não era costume judaico a mãe ensinar os filhos, não era esse costume. De acordo com o costume da época, né, o pai judeu devia começar a instruir a criança na lei quando esta atingia 5 anos de idade, era a responsabilidade do pai. Mas na ausência do pai, o que é que Deus fez? Capacitou Eunice, capacitou Lloyd, para que pudesse então semear no coração de Timóteo. Ah, eu não tive pai. Aí a gente fica lá, né, naquela murmuração. Eu não nasci na família evangélica, por isso que para você é fácil dizer. Não, meu irmão, eu passei muita dificuldade. Meus pais se desviaram, eu passei 3 anos fora da igreja, mas as sementes que foram colocadas no meu coração prevaleceram sobre todas as minhas dúvidas e incertezas e me trouxe ao caminho de volta, ao primeiro amor. O evangelho semeado pela minha mãe no meu coração salvou a minha geração. Claro e evidente, o projeto não é dela, é de Deus. Mas os valores que ela passou para mim tiveram importâncias nas minhas escolhas. As raízes foram penetrando e mudando a minha forma de pensar, tirando a venda dos meus olhos, abrindo os meus ouvidos. Algo que foi semeado lá atrás, estava sendo regado pelo Senhor. E no tempo certo, a semente morre e nasce um nova criatura em Cristo. Louvado seja Deus. Eunice ensina Timóteo desde a infância. O apóstolo Paulo declara de uma forma muito bonita. Eu tenho recordação disso, Timóteo. Eu me recordo de Lloyd e de Eunice, mulheres de fé, não uma fé de aparência, não uma fé religiosa, cheia de rituais, mas uma fé verdadeira. Porque quando eu olho para ti, eu consigo ver as gerações passadas semeando no teu coração. Queridos, não renuncie o plano que o Senhor tem dado nas suas mãos. O plano de ser um arauto, um semeador da palavra do Senhor para a tua geração. Semeie. E aí Paulo chega e diz assim, no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versos 14, né, e 15, Paulo diz assim para Timóteo:
Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo está dizendo, você aprendeu de mim, mas deixa eu dizer uma coisa, não foi só de mim que você aprendeu também de Eunice e Lloyd. Então permanece sobre esse fundamento que nós passamos ao teu coração, que nós te instruímos. E no versículo 15 ele diz, desde a infância, Timóteo, desde a infância. É desde a adolescência? O que é que o texto diz? Desde a infância. Por que você quer esperar o seu filho crescer? Para falar de Deus para ele. A minha esposa está fazendo um projeto, para você ver como é que é a coisa. Olha só, eu estou falando isso para vocês, mas eu questionei a minha esposa dentro de casa quando ela começou a ler a Bíblia para a Heloísa de 6 anos de idade. Tu vai ler a Bíblia para a Heloísa de 6 anos de idade? E ela entende alguma coisa? Eu não sei se ela entende. O plano aqui de leitura é para criança e assim, ela disse que eu tenho que ler a Bíblia. Eu acho engraçado que a Eli vai lendo, aí tem umas coisas que a Heloísa não entende, ela chega e diz assim, mas por que isso, pai? E aí começa a motivar a minha pessoa a buscar Deus, o conhecimento necessário para responder as perguntas dela. Mas perceba que a prática da leitura da palavra, da minha esposa lendo a Bíblia para minha filha de 6 anos, que está nos primeiros passos da leitura, motiva ela a perguntar, por que Deus é assim? Por que Deus age assim? Por que cremos nesse Deus? O que é isso, papai? O que a Bíblia está dizendo? Porque quando ela chegar numa determinada idade, que ela olhar para essa palavra, ela vai dizer, isso aqui para mim não é desconhecido. Os meus pais me ensinaram lá atrás. A semente do Evangelho está presente na minha geração. E no tempo certo, na hora certa, irá semear. A semente irá morrer para nascer uma nova criatura. Nós oramos pela conversão dos corações das nossas filhas. Nós oramos, ela está dentro de um lar cristão, mas isso não significa que minha filha está indo pelo caminho certo. Mas à medida que eu trago Deus para dentro do meu lar, isso me garante que eu estou orientando ela para o caminho certo. O restante é obra do Espírito Santo de Deus convencer os corações das minhas filhas do pecado e do juízo. Isso não é obra minha. A minha tarefa é semear o Evangelho e deixar Deus fazer a boa obra, porque a palavra de Deus diz que os planos do Senhor, para a minha geração, para a tua geração, para as nossas gerações, não são planos de guerra, mas são planos de paz. Olhe para o futuro, meu irmão. Olhe com os olhos da fé. Tudo isso vai passar. E logo mais nós estaremos reinando com o Senhor no seu reino pela eternidade. Louvado seja o Senhor, porque a minha geração estará lá. A sua estará? Amém, meu irmão. Amém. O mundo está ensinando os filhos, a televisão está ensinando os filhos, a internet está ensinando os filhos. Por isso, invista na educação espiritual do seu filho. Orar, ensinar a criança a ler a Bíblia, dar de presente o primeiro livro, a primeira Bíblia. Hoje eu estava falando com a minha esposa, o primeiro presente que eu dei para a minha primogênita, Esther, foi uma Bíblia. E aí eu estava lendo isso, e quando eu coloquei isso, eu achei assim, ali, eu não pensei nisso. Eu não me lembrava desse fato. Mas foi uma Bíblia que eu dei de presente para minha filha. Eu me lembro a primeira vez que eu dei para ela, nas historinhas, ela chegava para mim, pai, lê isso aqui para mim. Porque aquelas Bíblias cheias de imagens, cheias de historinha, né? E, pai, lê isso aqui para mim. Pai, hoje você vai ler para mim a história da princesa Esther. Sou eu, porque o nome dela era Esther. É Esther, né? É Esther, né? E quando ela começa a olhar e se envolver com aquela literatura, com aquela história, aquilo começa a ser algo conhecido para ela. Começa a ser algo presente na sua vida. Isso não se torna algo estranho, mas se torna algo real na sua vida. Então, meu irmão, quando nós damos o primeiro presente para alguém, isso é algo que nos marca. Isso é algo que cria marcas simbólicas dentro do nosso coração. Então, quando nós damos essa Bíblia, esse primeiro momento para o nosso filho, está aqui o primeiro presente, uma Bíblia para você. Isso tudo gera nos nossos filhos aspectos simbólicos que serão gravados na sua mente e no seu coração, que futuramente eles irão lembrar, o meu pai me ensinou isso, o meu pai falou sobre isso. Eunice sabia que a palavra de Deus era útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eunice e Lloyd tinham consciência disso. E Eunice, ela tem essa noção. Ela sabe do valor do Evangelho para o desenvolvimento de um bom cidadão, de um bom cristão. Ela sabe desses valores.
E quando Paulo estava procurando alguém para acompanhar ele nas suas viagens, então quando ele vai na primeira viagem missionária, que chega na cidade de Listra, lá em Atos capítulo 16, versículo 2, sabe o que é que a palavra de Deus diz? Que os irmãos de Listra e Icônio davam testemunho acerca de Timóteo. Chegavam para Paulo e diziam: ei, você quer um cara para caminhar contigo nessas viagens missionárias? Existe um rapaz aqui que tem algo diferenciado entre todos que estão aqui nessa região. Existe algo naquele jovem que pulsa o evangelho do Senhor. Era o testemunho de vida, o evangelho produzindo frutos na vida de Timóteo, mas a partir da semeadura de sua mãe, de Lloyd, e de sua mãe Eunice. Assim fica fácil entender por que Timóteo recebe tanta atenção especial de Paulo. Assim fica fácil entender por que Paulo escolhe Timóteo para passar o bastão. Quando Paulo escreve essa última carta, que é a segunda carta a Timóteo, a última carta que ele escreve, ele está expressando ali para Timóteo as suas últimas palavras, os seus últimos desejos, e que ele chega para Timóteo permanece, Timóteo, sobre a herança que tu recebeu, permanece sobre o fundamento que foi passado para a tua geração, porque ela passou pela geração da tua avó, passou pela geração da tua mãe, e hoje chega até a ti, e é perceptível essa fé, sem fingimento, sem amarras religiosas. Eunice investiu o melhor que havia recebido de sua mãe, na vida de seu filho, o evangelho de Cristo, as sagradas letras. Paulo ele diz: olha, permanece, Timóteo, nesse fundamento, permanece nesse legado, nessa herança, porque essa herança, esse legado, vai te fazer alguém sábio para a salvação. Ou seja, vai abrir a minha consciência para que eu perceba a grandeza, o Deus que é Jesus Cristo. E isso me conduz à salvação, que o tornaria alguém sábio para essa salvação em Cristo Jesus, que o tornaria alguém habilitado para toda boa obra. O bom testemunho de Timóteo não era o simples fato porque ele era alguém bonzinho, não, porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer sobre a face da terra, e isso inclui a mim e a você. Mas por causa de Cristo nos tornamos alguém dignos de entrar na presença do Senhor. E agora, quando o bom testemunho de Timóteo surge entre aqueles jovens daquela região, e que Paulo percebe, ele consegue perceber, essas boas obras não nascem do coração do Timóteo, simplesmente, mas nascem naquilo que está no coração de Timóteo, a fé que foi transmitida de geração por geração. O que tem conectado você à sua geração? Assim, Paulo percebe o firme fundamento sobre o qual o coração e a mente de Timóteo estavam alicerçados, e que esse fundamento seria capaz de fazer com que Timóteo permanecesse em pé, mesmo na adversidade dos falsos mestres ao redor da igreja de Éfeso, mesmo nas dificuldades espirituais que aquela igreja poderia estar sofrendo por causa dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas. Mas Paulo tinha certeza, se alguém pode permanecer em pé, é aquele que está alicerçado sobre o fundamento de Cristo. Aonde o teu lar está fundamentado? Aonde a tua vida está fundamentada? Qual é o fundamento que teu filho, os teus netos têm visto sobre a tua vida? Qual é o fundamento que você tem transmitido para as suas gerações futuras? Meu irmão, se permita ser instrumento de Deus usado poderosamente para a sua geração. Toque no coração do seu filho. Eu quero que meu filho seja um homem de oração. Como ele pode ser um homem de oração se não vê o pai orando? Eu quero que meu filho seja um homem que se relacione com a leitura da palavra de Deus. Como você pode pedir isso ao seu filho se ele não vê em você o hábito de leitura da palavra de Deus? Eu quero que meu filho seja alguém que se relacione com o corpo de Cristo. Como você pode exigir isso do seu filho se você não tem coragem de buscar um GR? Aquele que é verdadeiramente convertido em Cristo tem sede de comunhão, tem sede de permanecer no corpo de Cristo. Meu irmão, não saia daqui sem procurar um GR. Faça parte desse projeto, faça parte desse sonho. Porque aqui nós equipamos, nós damos ferramentas, mas é lá no GR onde você vai levantar os pesos e começar a exercitar esse evangelho. É acolhendo aquele que pisa nos seus calos, é acolhendo aquele que chega quebrado, é amando aquele que de repente você diz, não é possível, mas em Cristo é, porque Cristo amou você. É nesse ambiente de GR, a minha casa é a minha igreja é a minha casa.
O meu relacionamento com Deus não começa aos domingos, quando eu venho para cá ouvir um pastor, seja ele o pastor Armando, seja ele o pastor Zé Edson, Alcimor, seja quem for que estiver falando aqui. O meu relacionamento com Deus começa no meu quarto de joelhos dobrados. É lá que os nossos filhos têm que olhar para nós e perceber o cuidado, o zelo pelas nossas gerações. Cuide da sua geração, meu irmão. Deus tem um projeto para você, Deus tem sonhos para você, Deus tem sonhos para os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Mas para a gente contemplar tudo isso é necessário a gente ter coragem de olhar pelo túnel do tempo, através do olhar da fé e dizer: eu talvez não enxergue o que Deus planejou para mim lá na frente, talvez eu não consiga enxergar a minha futura geração, mas de uma coisa é certa: pelos olhos da fé eu contemplo a boa obra que o Senhor iniciou, Ele irá concluir na minha geração futura. Meu irmão, creia, creia, os seus netos já estão nos sonhos de Deus. Os futuros varões que irão encontrar com as minhas filhas, eu já estou apresentando diante de Deus e creio que serão varões de joelhos dobrados, porque se eles amarem a Cristo, certamente amarão as minhas filhas. Meu irmão, não perca tempo, não fique parado, estagnado pelas circunstâncias da vida, não foque na guerra, não foque na pandemia, mas foque em Cristo, que te dá a capacidade de passar por tudo isso ileso. 10.000 cairão à minha direita, outros 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou com Cristo. Meu irmão, lance a sua geração diante do mar vermelho, mas ensine a elas a olhar pelos olhos da fé, a abertura daquele mar, porque elas passarão em meio a toda a adversidade, por terras secas, pastos verdejantes. Deus será o consolo e o suprimento das nossas próximas gerações. Sobre qual fundamento você, pai e mãe, tem colocado a vida do seu filho? Qual é o fundamento? Qual é o bastão que você tem passado para o seu filho? É a palavra do Senhor? Ou é um evangelho virtual? Eu não preciso mais vir à igreja, eu encontrei uma igreja virtual. Basta eu ficar em casa, entrar no canal do YouTuber, estou conectado em comunhão com a IBC. Meu irmão, comunhão é isso que nós estamos vivendo aqui. O Senhor te chama para sair do lugar do teu, que está confortável para você, para caminhar junto com outros. O Senhor desafia você a viver comunhão, a experimentar o sobrenatural dele sobre a tua vida. Mas como você pode experimentar o sobrenatural dele se você não conhece o Deus dessa escritura? Como a tua geração poderá experimentar as bênçãos do Senhor se os valores que têm norteado o coração do teu filho não são os valores da palavra do Senhor? Sobre qual fundamento você, pai, mãe, nós temos colocado a vida dos nossos filhos, das nossas próximas gerações? Sobre que fundamento está a sua vida? Assim como Lloyd, que investiu tempo na vida espiritual de sua família, de sua filha Eunice, e a sua filha Eunice investiu tempo na vida do seu filho Timóteo. O desejo do meu coração é que nesta manhã, eu e você, possamos sair daqui hoje, com os corações dispostos, incendiados por esse evangelho, de entender que amar a Deus, de todo o coração, de toda a minha alma, primeiro é fazer com que eu permaneça nele, mas também é assumir o meu papel como pai, como arauto do Senhor, e transmitir às minhas próximas gerações o evangelho de Cristo. Que eu seja o trampolim para a minha futura geração, que eu seja a ponte que conecta a minha geração, que hoje está sendo desenvolvida através das minhas filhas, a uma geração apaixonada por Cristo, a uma geração de joelhos dobrados diante do Senhor, mas uma geração firme, compromissada com Deus, uma geração que diante das adversidades vai chegar e dizer: nada pode me roubar o legado que meu pai me deu, o evangelho de Cristo, porque o poder do evangelho não vem do meu pai, mas vem daquele que salvou o meu pai e que salvou a minha geração. É Cristo, é Cristo. Então que a gente possa sair daqui nesta manhã com um coração apaixonado por esse projeto de discipulado que o Senhor nos entregou,
que inicia não dentro da igreja, mas inicia comigo e com minhas filhas dentro dos nossos quartos, de joelhos dobrados diante do Senhor. É lá que inicia o projeto de discipulado. É lá que inicia a formação de um discípulo do Senhor. É quando ninguém está me vendo. É quando não tem ninguém me aplaudindo. É quando não tem holofote sobre mim. É lá que inicia o discípulo de Jesus. É lá que nasce o discípulo do Senhor. Meu irmão, lance esse projeto para a sua geração. Invista tempo de qualidade com a palavra de Deus, com o seu filho. Mas não deixe o mundo roubar de você essa responsabilidade. Porque se você não educar o seu filho, se você não transmitir o evangelho à sua próxima geração, chegará alguém no seu lugar que ensinará valores totalmente contrários ao do Senhor. E a sua geração irá experimentar o juízo de Deus. Não é isso, tenho certeza, não é isso que eu e você queremos. Mas o que nós queremos é uma geração próspera diante do Senhor. Uma geração abençoada. Uma geração de homens e mulheres de joelhos dobrados. Que mudem o mundo. O evangelho pode mudar o mundo. As coisas não vão ser fáceis. A palavra de Deus diz que os últimos dias serão difíceis. Mas para que a nossa geração possa suportar tudo isso, é necessário estar sobre esse fundamento. Paulo sabia que Timóteo estava sobre esse fundamento. A olhar para o seu histórico e olhar para o seu lar, para a sua família e dizer: é perceptível nas suas gerações a submissão, o temor, a fé sem fingimento. Quem são as Eunices que estão aqui? Eu queria orar por você. Talvez você chegue e diga assim: eu não tenho como ensinar os meus filhos. Meu marido não é cristão, ele não gosta dessas coisas. Minha irmã, tire tempo para orar com seu filho. Ore, ensine, leia a palavra. Eu quero orar pelas Eunices que estão aqui. Quais são as Eunices que assumem hoje esse projeto de educar os seus filhos diante do Evangelho do Senhor? Levante sua mão, fique em pé, mulheres. Fique em pé, Eunices. Cadê as Eunices da vida dessa igreja? Cadê as Lloydes? Cadê as vovós? As Lloydes que ensinaram as suas filhas. É por vocês, mulheres, que nós queremos orar. Cadê os papais Timóteos que irão ensinar as suas futuras gerações? Cadê os papais Timóteos? Cadê os homens corajosos dessa igreja? Você é o instrumento que Deus quer usar. Oh Deus, nós estamos aqui na Tua presença, encerrando agora esse momento. Senhor, esses homens, essas mulheres, ó Deus, que se levantaram diante de Ti, Senhor, assumindo o compromisso, ó Pai, de inculcar na mente dos seus filhos, dos seus netos, ó Pai, a Tua palavra. Senhor, encoraja, incendeia esses corações, ó Deus, para que eles possam ser incendiados pelo poder do Teu Evangelho, que eles possam ser exemplos, ó Deus, para os seus filhos, para os seus netos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa próxima geração. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, exaltado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor não quis fazer esse projeto sozinho, mas o Senhor quis me colocar nesse projeto, e eu não quero terceirizar, eu não quero abrir mão disso. Usa-nos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos aos nossos filhos, às nossas gerações, que nós possamos ser pontes, ó Deus, que conecta, ó Pai, a uma geração apaixonada por Ti. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te exaltamos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.